Ho. Já que a gente estava lá fora, acabei de chegar em casa agora, daqui a pouco a gente vai almoçar. Então a gente vai dar uma breve palavrinha aqui, de alguns minutinhos, né? Alguns minutinhos importante, interessante. Hoje eu tô de folga. Uhul! Lá fora tá mó calor, galera, tá mó solzão, mas tô de folga, só alegria. E lá fora não tem ninguém na rua, vou fazer aqui lá fora o quê? Assistir filme eu não quero, mas vou fazer algo aqui bacana e legal, em alguns minutinhos, deixar uma passagem, uma mensagem da palavra de Deus. E essa palavra aqui hoje é tremenda e especial. É tão tremenda porque Jesus, ele nos alerta, ele nos avisa. E Pedro, ele faz algo que Jesus tinha falado para ele. Não cometa, não faça isso, mas ele, não mestre, eu te amo, jamais eu vou fazer isso com você, que você é meu amigo, você é meu mentor, você realmente é tudo que eu gosto, é maravilhoso e especial, você é meu melhor amigo. Então realmente Jesus fala as coisas para ele antes dele fazer, antes dele pensar, antes que aconteça, e realmente aconteceu. Jesus disse para ele, Pedro, antes que amanheça, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo canta, 3 vezes você vai negar e vai sair da sua boca. Não te conheço, nem sei quem é você, nunca vi. Então realmente 3 vezes ele negou a Cristo. E você, já negou ele alguma vez? A partir do momento que você fala que você não é cristão, você já negou. Então realmente muitas das vezes as pessoas negam Cristo de certas formas, não é só através das palavras, não. É quando você também dá as costas para ele. Você está negando o que você já conheceu, o que você já viveu. Você está negando o seu melhor amigo. Então há várias formas de negar Cristo. Muitas vezes as pessoas pensam que é só pela boca, mas não. As pessoas negam Cristo de certas formas. As pessoas negam Cristo de todos os jeitos. Então, temos que ficar longe do pecado. Temos que ficar. Temos que pelo menos tentar. Se você tentar, como é que você vai conseguir? Ou você vai mostrar que você consegue? Tem que tentar. Apesar que as coisas do mundo, ela puxa a gente. Puxa. Tantas coisas que não é para fazer, acaba fazendo, acaba cometendo. Para você não cometer, tem que viver o evangelho. Você precisa estar no caminho. E muitas das vezes, até mesmo no caminho, você acaba cometendo. Então, é muito interessante que saibamos que Jesus, quando ele vem para ajudar os doentes. Ele vem para ajudar aquelas pessoas que não conseguem sair de vícios, não conseguem ser uma outra pessoa, tá cheio de problemas. Então Jesus veio para salvar esses doentes, tirar os doentes, os enfermos. E você, se estiver enfermo, entrega na mão de Deus, deixa que ele faça a diferença e a transformação. O homem, só Deus pode mudar. Não é filho que muda o homem, não é mulher que muda o homem, não é namorada que muda o homem, não é esposa que muda o homem, não é pai, não é mãe. Ninguém consegue mudar o homem a não ser Deus. Estou falando, é uma experiência muito grande. Só o homem quem pode mudar é Deus. Então, o tema aqui hoje é Pedro nega Jesus. Então, é um tema muito forte. É forte mesmo, porque ele negou a Cristo. Ele negou 3 vezes. Jesus já sabia como. Pô, se Deus fez a gente, Jesus é o Filho, como que ele não vai saber? Vai saber sim. Pensamentos, o que vamos fazer daqui pra frente, ele já sabe. Mas aqui Pedro, ele não sabia. Mas ele negou. 1, 2, 3. Ele negou. 1, 2, 3. Então vamos lá. Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao versículo 75. Simplesmente 6 versículos da palavra de Deus, que escuta aí, vamos lá. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse. Então Pedro esteve lá fora no pátio. E lá começou praticamente a primeira negação. Quando? Onde? Agora!
você também estava com Jesus da Galileia? Olha só a pergunta que a mulher fez para Pedro. Mas ele negou diante de todos, dizendo, ele negou diante de todos, ele negou e falou o seguinte: eu não sei do que você está falando. Daí então é a primeira vez que Pedro nega Jesus, como a palavra de Jesus tinha falado. Ele nega pela primeira vez e ele nem dá conta que ele negou. Nem dá conta, porque estava com medo. Estava com medo de sofrer, de dores, de apanhar alguma coisa. Ele estava com medo. Então ele nega Cristo pela primeira vez. Mas ele negou diante de todos, dizendo, olha só, depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali. Então, mais uma vez chega uma outra mulher, mais uma vez chega uma outra empregada e mais uma vez confronta Pedro. Pedro, amigo de Jesus. Vamos lá então. Ele estava com Jesus de Nazaré. Olha só. Ele estava com Jesus de Nazaré. Essa foi o que disse a segunda empregada ali para as pessoas. E Pedro, olha só, Pedro negou outra vez, respondendo, jurou, ele jurou, fez até juramento, que não conheço este homem. Então é a segunda vez que Pedro nega Cristo. Pedro nega Jesus pela segunda vez. E ele nem ele nem toma conta e nem vê que ele negou a Cristo pela segunda vez. Simplesmente estava com muito medo. O medo tomou conta dele. Será que Pedro estava longe de Cristo realmente? Para ele negar uma, duas vezes em questão de alguns minutos? Vamos lá e vamos acompanhar. Bora lá. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, olha só, chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse, e Pedro pela terceira vez nega Cristo. Não tinha como Pedro se safar, não tinha como Pedro se esconder, não tinha como Pedro correr, não tinha como Pedro simplesmente fazer nada, porque Pedro era um deles. Pedro andava como eles. Pedro tinha costume deles, costume de cristão, costume de seguidores de Jesus. Juro que não conheço este homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Essa era as palavras de Pedro, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Simplesmente mentiu. O pai da mentira é o diabo. Ele é o enganador. Ele era. Porque ele mentiu. Além dele mentir, olha só as palavras de Pedro. Olha só, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Então Deus tem misericórdia desse povo. Ele tem misericórdia. Deus teve misericórdia de Pedro, que Pedro não sabia o que estava falando. Sabia sim. Simplesmente Pedro colocou o rabo entre as pernas. Pedro estava com medo. Simplesmente foi assim. E Pedro negou a Cristo pela terceira vez. Ser humano, carne. Naquele instante, o galo cantou. O galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito. Agora ele lembra. Agora lembra. Ele lembrou. Caiu a ficha, a consciência chegou à tona. Olha só. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Por que Pedro chorou? Porque ele viu que Jesus tinha mencionado, Jesus tinha falado, você vai me negar. E Pedro, não, eu juro que não. Não pode jurar. Jamais jure. Não pode jurar. Então realmente Pedro negou. Pedro fez algo que não deveria ter feito, né? Como é carne. E Jesus mesmo assim ainda perdoou. Jesus mesmo assim viu que ele negou, viu que ele ia negar, chorou amargamente Pedro
E mesmo assim, Jesus ainda perdoou. Perdoou, perdoou, perdoou. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Às vezes eu tenho umas palavras aqui minhas duras, grossas para dizer. Esse sou eu. Não posso falar de outras formas, porque eu sou assim, compreendo assim, entendo assim. Mas eu creio que Deus, ele muda. Quando ele não muda, a gente vai fazendo do melhor que a gente sabe aprender a falar. A verdade, com sinceridade, com honestidade, com honra, com glória. Deus fez todo mundo diferente. Não dá para esconder o que você não é. Se você é de Deus, você é de Deus. Se você é das trevas, você é das trevas. Se você está em cima do muro, está em cima do muro. A escolha é de cada um. E você tem a sua escolha. Então um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. E não seja como Pedro. Falou? Um forte abraço. É nóis. É nóis. É nóis.